Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Santa Mãe Igreja celebra hoje uma das grandes joias preciosas da fé cristã, da fé católica. Um homem, um jurista, que se converte e que se coloca totalmente à disposição da Igreja, à disposição do reino de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório se encanta na sua meninice, primeiro, pela lei civil, depois, esse homem, ao se enamorar com Cristo Jesus, ele compreende que não deveria fazer a lei dos homens acontecer, mas deveria fazer a lei de Deus acontecer no coração dos homens. E a partir desse pensamento, Santo Afonso deixa o direito civil e passa a cuidar da lei de Deus, da moral católica. É de Santo Afonso o maior tratado de moral que nós temos na Igreja Católica. É de Santo Afonso que nós temos uma interpretação estrita e interpretada com largueza, em conformidade com o Evangelho. É a partir de Santo Afonso que a moral da Igreja vai se revestir de um doce sabor, porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus tolhe a liberdade do homem, mas muitas vezes não compreende que o homem, quando peca, ele se torna escravo e de Deus se afasta e perde a sua liberdade. Por quê? Porque é para a liberdade que o próprio Cristo Jesus nos libertou. E o homem só é livre quando o homem obedece à palavra de Deus. Muitas vezes se pensa que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Só que não entendeu que, a partir do momento que a sua liberdade, você ao usufruí-la, vai cair em um pecado, vai cair no pecado de um modo sistemático, você não tem mais liberdade. Por quê? Porque o pecado, ele vai tomar conta de ti e você não vai ter forças para lutar contra ele. Lembrem vocês que todos os anos, esse ano, no mês de março, abril, nós vivemos juntos a 14ª Quaresma. E por 14 anos, eu venho falando a vocês em todas as quaresmas assim: escolha um pecado para lutar contra ele na quaresma. E por quê? Eu sempre digo isso. Para vocês compreenderem que é muito difícil a gente vencer um pecado, a gente vencer um vício, quando esse vício está arraigado em nós. E a gente muitas vezes pensa que esse vício faz parte de nós. Minha gente, o pecado, o vício, não faz parte da vida do homem. O homem vai adquirindo. Lembremos-nos que o homem nasce com o pecado original, é batizado e fica puro, sem pecado nenhum. E a partir da convivência com os irmãos, começa a pecar, a conhecer o erro, e aquilo ali vai tomando conta do homem, de modo que, quando o homem toma consciência de vida cristã, agora vai compreender que
vai ter que deixar muitas coisas que foi adquirindo ao longo da vida. E Santo Afonso é esse grande moralista da igreja que vai nos ajudar a tomar gosto em ter o coração totalmente em Deus. Santo Afonso vai nos ajudar a tomar consciência de que o nosso coração se esvazia se está distante de Deus e se preenche quando está próximo de Deus. Quando nós vemos esse tratado de Santo Afonso, né, que é mais grosso que isso aqui, esse ambão, os volumes todos. Né? Quando eu tenho essa coleção, graças a Deus, né? Quando a gente vê aquilo tudo ali, a gente diz, não tem como uma pessoa que escreveu uma teologia moral tão santa, tão pura, não ter o coração enamorado por Cristo e não ter vivido aquilo ali. Porque muita gente não compreende, não entende, mas o fato da gente vir à igreja, nós temos obrigação de deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos faz mal, aquilo que vai nos prejudicar lá na frente. E a proximidade de Deus tende, de verdade, a nos ajudar a sermos moralmente melhores. Minha gente, viver moralmente em harmonia com o Evangelho não quer dizer viver uma vida chata, uma vida ruim, não. Quer dizer viver uma vida consciente de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Viver moralmente, viver corretamente, de um modo moral, com decência, com dignidade, deveria ser a joia preciosa de todos nós cristãos. E temos que ter consciência de que, na liberdade, nós podemos usufruir de tudo aquilo que é lícito, que é bom, que é santo, que nos ajuda a crescermos na amizade com Cristo. E rechaçarmos, deixarmos de lado tudo aquilo que não nos ajuda a nos aproximarmos de Cristo Jesus, de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Santo Afonso não tem só essa teologia assim, dita por muitos como dura, porque trata de moral. Mas Santo Afonso tem escritos místicos também, de altíssima espiritualidade, até barato de ler, e até fininho. Tem gente que tem horror a livro grosso, né? Santo Afonso tem livros pequenininhos, como, por exemplo, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Essa oração que nós rezamos antes da adoração, ou melhor, enquanto fazíamos a adoração antes da bênção, né, é uma oração inspirada nessa obra de Santo Afonso, quando a gente fica dizendo, amo-vos, ó meu Deus, é da obra A Prática do Amor a Jesus Cristo. Como praticar o amor a Jesus, Santo Afonso ensina. Tem outro livro fininho também, para quem quer crescer espiritualmente, chamado de A Oração. Santo Afonso ensinando como rezar. Um livro maravilhoso para a vida espiritual. Tem outro livro muito bom, As Glórias de Maria, onde ele vai fazer um tratado muito sério a respeito do papel da bem-aventurada Virgem nas nossas vidas, e tantas outras.
Tão espiritual esse homem era, que ele tem uma obra também ensinando a morrer. Como? Quando a gente fica doente e não tem mais jeito, Santo Afonso ali fez uma obra, um tratado, ensinando, exortando a pessoa a saber morrer, a ter fé, a associar o sofrimento ao sofrimento da paixão de Cristo na cruz. E tantos outros escritos a gente poderia falar. Por isso que eu comecei dizendo que Santo Afonso é uma joia preciosa na igreja. Nós temos aqui em nossa diocese a graça de termos uma paróquia dedicada a Santo Afonso, dentro de Janaúba, que, creio eu, que os padres lá devem ensinar o povo a respeito da obra, da vida de Santo Afonso, que é de verdade um teólogo, elevado ao nível de doutor da igreja, que é a última categoria que um santo pode receber, de primeira grandeza. E é preciso que nós descubramos Santo Afonso. No momento da história que nós vivemos, que as pessoas vivem de um modo tão leviano. No momento da história que as pessoas vivem de um modo tão superficial, sem profundidade de fé. E a gente percebe, a gente vê, né, principalmente hoje em dia, nessas benditas redes sociais, tanta idiotice, tanta mediocridade, e muitas vezes tanta pessoa acompanhando, compartilhando, tantas e tantas coisas que não edifica, que não nos ajuda a crescermos enquanto pessoa, culturalmente, religiosamente e espiritualmente. Então vamos pedir a Santo Afonso Maria de Ligório que ele nos ajude a nós todos, a mim como sacerdote, como pastor, a vocês todos, a crescermos na fé e lutarmos todos os dias para vivermos a moralidade da igreja, desejosos de um dia alcançarmos juntos a glória dos céus. Que o Senhor, o bom Deus, assim escute os rogos de Santo Afonso por todos nós, para que possamos juntos chegar aos céus. Vamos ficar de pé.